Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lendo esse texto bíblico aqui, nesse lugar, eu fico pensando em muitas coisas, inclusive sobre a minha e a sua vida, a nossa jornada terrena. Será que muitas vezes nós não estamos como essa igreja? De verdade, eu vejo que a igreja de Éfeso era uma igreja exemplar. O que Jesus diz deles, talvez nós não chegamos nesse patamar ainda. A Bíblia mostra Jesus andando no meio da igreja, no meio dos 7 castiçais de ouro. Imagino que ele estava justamente sondando, querendo ter um relacionamento mais íntimo com eles. E ele começa a dizer das pessoas que eles estavam trabalhando, que eles estavam fazendo algo. Perceba, eles eram ativos. A Bíblia fala que eles colocam à prova algumas pessoas que diziam ser apóstolos. E esses especificamente eram mentirosos e foram descobertos. E que legal! Eles tinham métodos de sondagem da vida da pessoa, para não aceitar qualquer doutrina, para não aceitar qualquer coisa. E Jesus continua dizendo, e sofrestes, e tens paciência. Quantas pessoas, por causa do sofrimento, por causa da perseguição, por causa da dor, têm abandonado a Cristo? Mas eles não. Eles permaneceram ali, eles permaneceram firmes. A Bíblia fala que eles trabalharam de forma incansável em prol do reino. Mas eu quero dar uma ênfase nos versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E fico pensando, sabe, esse pecado que nossa geração tem cometido. Não de sair completamente, mas de começar a deixar as bases. Jesus, ele é claro ao dizer o seguinte: você deixou, você abandonou o primeiro amor, aquela primeira essência. E ele dá um conselho, ele fala o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Eu fico pensando, onde será que nós caímos? O que será que aconteceu conosco que nós não temos mais o mesmo prazer? Entenda, eu não falo nem que nós não estamos fazendo algo, mas a gente acaba deixando de lado. Será que é porque nós olhamos para as pessoas? Puxa vida, não tem ninguém fazendo, todo mundo está perdido, então eu vou ficar na mesma onda deles? Seria essa uma justificativa? Alguma decepção amorosa em um relacionamento? Uma decepção familiar? Como, por exemplo, um filho que anda nas drogas? Um parente doente? Um fracasso financeiro ou profissional? Que muitas vezes nós nos voltamos para dentro de nós querendo apenas curar a ferida, e parece que essa ferida nunca sara, porque a gente sempre vai colocando alguma coisa no lugar. O que aconteceu? O salmista, ele fala o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos prazer mesmo nos cultos? Nós temos prazer em estarmos reunidos com o Senhor? Recentemente eu fui fazer uma visita para uma pessoa que ela não está mais caminhando na fé. E ela mesmo confessou com a sua boca que ela está numa situação bem deplorável. Ela voltou atrás, tudo aquilo que ela fazia antes de conhecer a Cristo, ela está praticando agora. E ali eu estava acompanhado de uma outra pessoa junto comigo para essa visita. E a pergunta que foi sugerida é o seguinte: olha, o que aconteceu? Onde você começou a cair? Que essa pessoa pensou assim, ela falou: foi quando eu comecei a chegar em casa e eu comecei a reclamar que o culto terminava tarde. Foi ali. E o negócio então foi de pouquinho
É verdade, tem até uma música que nós cantamos. É devagar, e é devagar que nosso coração vai esfriando. E parece ser imperceptível. Se Jesus não fala isso que ele falou aqui, seria impossível nós conseguirmos detectar. Se os versículos 1, 2 e 3 selassem a revelação de Jesus para a igreja de Éfeso, nós olharíamos e pensaríamos, nossa, que igreja top, né? Porque ela tem tudo aquilo que nossa igreja poderia ter. Sofrendo, perseverando, fazendo obras, confrontando as pessoas que são falsas e achando-as mentirosas. Mas Jesus, ele olha para o coração e ele fala, está faltando alguma coisa. O que será que falta? Hoje nós não temos mais, parece que, prazer em reuniões de sacrifício, entrega, louvor e adoração. Nós temos dificuldades e parece que não é só em um lugar, parece que isso começa a ser pandêmico, que as nossas reuniões de oração, elas são as menores. Em alguns lugares eu sei que não tem mais, porque os líderes pensam o seguinte, se não tem pessoas para ir na reunião de oração, por que eu vou fazer? Então eles estão cortando. Mas a pergunta é, o que distingue de fato a casa de Deus de todas as outras casas? Jesus, ele fala, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E nós oramos? Ou será que a gente se reúne porque temos que nos reunir e aí depois que termina nós temos milhões de coisas para fazer? Antes também nós estávamos fazendo um monte de coisa, a gente dá uma pausa, então vamos para a igreja, mas parece que o pensamento não nos deixa. A palavra está sendo pregada, nós estamos pensando no que aconteceu lá atrás, no que virá depois, no que eu chamo de o mal do homem moderno. O homem moderno, ele nunca está, mas ele esteve e estará. Vê se faz sentido. E Jesus, ele censura dizendo, lembra o que aconteceu. O que aconteceu que parece que não tem mais impacto, as reuniões essenciais, o estudo sistemático da Bíblia, não para ter um conhecimento novo, mas para ter uma prática nova, um quebrantamento de coração. Jesus, ele fala claramente isso. Você deixou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Ou seja, mude a sua forma de pensar. Metanoia. E não só isso, a Bíblia fala e pratica. Ou seja, e haja e pratique as primeiras obras. Agora a motivação é outra. Agora a motivação é porque é bonito, porque talvez um líder reconhece, talvez porque dá status, mas o coração parece que vai ficando cada vez mais longe. Que Deus nos leve a esses 3 níveis, um nível de lembrança, um nível de arrependimento e um nível de prática. Para que não aconteça o que diz o final do texto, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. É só uma questão de tempo. Quando nós não nos arrependemos, quando a gente não entra no trilho por aquilo que Jesus Cristo está dizendo, ter uma primeira essência, um coração, tudo se perde. Eu não falo isso com alegria no coração, mas eu olho para muitos lugares da Europa e eu percebo que esse texto é real. Eles perderam lugar. Eles não estão mais como eles eram no começo. E eu e você? O que será que tem levado o nosso coração para longe? Será que, de novo, é um afã porque nós queremos resolver problemas profissionais, emocionais, familiares, físicos? O quê? Que a gente possa se lembrar desse alerta de Jesus e corrigirmos a nossa rota enquanto há tempo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as suas obras, e seu trabalho, e sua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.